galerinha do sexto ano, tudo na paz? Vamos para mais uma aula de geografia, certo? E vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Então, o assunto da aula passada é o capítulo 4, características gerais do planeta Terra. Então, a aula de hoje será a partir da página 51, onde tem assim as zonas térmicas, certo? Então, abram aí o material de vocês, peguem um lápis, certa caneta para fazer as devidas anotações. Antes de começar a aula, eu quero mandar um abraço aí para toda a galera que está acompanhando. Eu estou observando os comentários de vocês, certo? Galera aí de várias escolas acompanhando. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, características gerais do planeta Terra, página 51. E aí nós temos as zonas térmicas. O formato esférico do planeta, a inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação influenciaram na distribuição irregular do calor solar da superfície terrestre. Essas condições favorecem a formação de regiões com climas diferentes, que são divididas em zonas térmicas. Então, as zonas térmicas, elas são diferentes zonas de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol. As zonas térmicas ou zonas de iluminação estão divididas em zona polar ártica, zona temperada do norte, zona tropical ou zona intertropical, zona temperada do sul e zona polar antártica. Então, vocês observem aí essa imagem, né? A parte de roxinha aí, né, de lilás, então a zona polar ártica e a zona polar antártica. Parte de amarelinha, zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E a parte mais centralizada, que está de laranja, zona tropical. Então, observem, né, para vocês ficarem sabendo, essa questão das zonas térmicas. Na aula anterior, nós falamos sobre o movimento de rotação, o movimento de translação, né? Então, o que vai caracterizar as zonas térmicas é o movimento de translação, certo? Então, é um movimento que a Terra realiza, né, que tem aquela duração de um ano. E aí, essa parte de laranja é a parte que recebe maior radiação solar, certo? Então, ela é chamada de zona tropical. Então, ela recebe maior radiação solar, são as áreas, né, do globo, as áreas mais quentes. E aí nós temos o fuso horário. Então, o que é esse fuso horário? Né, vocês vão entender agora. Então, devido ao movimento de rotação, diferentes partes do planeta alteram os dias e as noites, apresentando horários diferentes. Para facilitar as relações políticas e comerciais entre os países, deslocamento das pessoas pelo globo terrestre, além de outras atividades da sociedade, foi necessária a padronização da contagem do tempo. Assim, foram criados fusos horários. Então, o planeta ele é dividido em quantos fusos horários? 24. São faixas iguais, definidas pelos meridianos. Então, a cada faixa, né, o principal, o base é o meridiano de Greenwich. Então, a cada gominho daquele no globo equivale a 15 graus. Então, existe, certo, 24 fusos horários. O Greenwich é o meridiano inicial, referência mundial para a determinação das horas em todas as partes da superfície. Então, nós temos, certo, o fuso horário, por exemplo, no Brasil, vamos dizer, seja 9 horas no Brasil, né? Um exemplo, no Japão, né, será 9 horas da noite. Então, no Brasil, é 9 horas da manhã, no Japão, 9 horas da noite. Então, tem uma diferença de quantos fusos? Né? Então, tem diferença aí de 12 fusos horários. Então, vai ter essa alteração. E aí nós temos aqui, quando são 12 horas em Londres, né, no fuso onde passa o meridiano do Greenwich, em Cairo são 14 horas, em Londres são 4 horas e em Sydney são 24 horas. Então, observem aí essa figura, certo, do globo, e aí a figura de fuso horário. Essa figura, vocês percebem, eu gosto muito de comparar o estudo do fuso horário com uma tangerina. A tangerina ela é dividida em gominhos, não é? Então, eu gosto muito de comparar
com a tangerina. O globo, né? A tangerina como se fosse o globo, e cada gominho ele vai ser equivalente a 15 graus. Então, observe nesse mapa. Quando nós temos aí a base do meridiano de Greenwich, né? A parte do mês, a parte rosa, ele é o meridiano de Greenwich. E aí, quando você vai para o lado direito, lado leste, a cada gominho aumenta 1 hora. Então, a cada 15 graus, vai aumentando 1 hora. Quando você vai em direção ao oeste, a cada 15 graus, você diminui 1 hora. Certo? Então, é por isso que tem essa diferença de horário no mundo. E aí nós temos o horário de verão. Então, qual foi o intuito? O que é esse horário de verão? Né? O porquê que acontece essa mudança no relógio, né, de alguns estados no nosso Brasil. Então, há alguns estados que são muito frequentes, né, de ter horário de verão, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Então, alguns estados que eles são frequentes, Espírito Santo, Rio de Janeiro, de ter o horário de verão. Então, o horário de verão é a mudança que é feita adiantando os relógios de uma determinada localidade em 1 hora, em relação ao seu fuso horário. O nome do horário de verão deve-se ao fato dele geralmente ser adotado nessa estação, durante um período determinado. A finalidade do horário de verão é promover o máximo de aproveitamento da luz natural, reduzindo assim o consumo de energia. Porém, essa economia é sentida com maior intensidade nas regiões mais distantes da linha do Equador, pois nela o verão tem mais dias mais longos, com o sol nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. Então, o intuito, né, a ideia do horário de verão, de aumentar 1 hora, é o quê? É reduzir o consumo de energia, aproveitar a luz natural, certo? E reduzir o consumo de energia. Então, por isso que ele é adotado no verão, né, na estação do ano, no verão, porque a iluminação é maior, né? Os dias são mais longos no verão. E no inverno, logo, à tarde ele já vai escurecendo. Vocês observam que nós estamos vivendo um momento, né? Já é um iniciozinho do inverno, e aí a gente observa que 4 horas ele já está escurecendo. E no verão, não. No verão, né, 5h30, 6 horas ainda está tudo claro. Então, por isso, o interesse de colocar o horário de verão, certo? É aproveitar ao máximo a luz natural e reduzir o consumo de energia. E aí nós temos as estações do ano. Com consequência direta no movimento de translação, temos 4 estações climáticas, que dependendo da região geográfica na Terra, possuem características bastante distintas. Então, nós temos aí, né, primavera, verão, outono e inverno. Então, nós percebemos claramente todas essas estações do ano aqui no nosso estado. Né? A primavera sempre tem um acúmulo maior de flores, né? A paisagem fica bela. No verão, nós começamos a ter uma paisagem mais seca, né? Porque o índice de chuva cai. No outono, nós temos, né, a questão das frutas, né? É uma grande quantidade de frutas. E o inverno frio, né? Aqui mesmo em Itabaianinha, né? A temperatura cai bastante. E aí nós temos essa característica do frio e da chuva. Isso aí são coisas que vocês, né, já estudaram durante todo o percurso da vida. E aí nós temos as eras geológicas, a evolução do planeta e o surgimento do homem. Então, quando falamos em tempo geológico, né? Aí nós lembramos um pouquinho da história, dos períodos, do tempo, e aí referimos ao período de surgimento da humanidade, o que corresponde ao uso de medidas de dezenas e centenas, até milhares de anos. Já quando falamos em tempo geológico, referimos-nos a uma escala de tempo que costuma ser medida nos milhões e até bilhões de anos, tal a classificação das eras geológicas e seus respectivos períodos. Então, vocês vão observar aí na página 54,
né, 54 e 55, essa parte, né, do tempo geológico, a formação da Terra, lembrando da teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang é uma teoria que é a mais aceita, né, pelos especialistas para o surgimento, né, os cientistas, para o surgimento do nosso planeta. E nós temos aqui a idade da Terra, né? A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Essa idade foi sugerida a partir de análise de rochas e fósseis em laboratórios. Em todo esse tempo, a Terra passou por vários acontecimentos, como o surgimento do ser humano e o aparecimento e extinção de grandes animais, como os dinossauros. Então, nós temos aqui duas imagens. Então, os especialistas, eles fizeram, né, todo esse estudo para saber, mais ou menos, a idade, né, uma base da idade do nosso planeta. Então, observando, estudando todos esses fósseis, né, que são os restos dos animais, eles observaram, né, eles fizeram esse cálculo e colocaram aí como que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E aí nós temos, né, voltando aqui, essa questão da idade da Terra, né, então ele tem aqui, no livro de vocês observam, né, a parte da teoria do Big Bang, né, que foi aquela explosão, a grande explosão, né, que os especialistas, os cientistas falam que foi com a explosão, né, que aconteceu o surgimento da Terra. Então, tem várias e várias teorias, mas, assim, dentro da geografia, ela é a mais aceita. E aí nós temos o homem e a Terra. E falando sobre essa parte de evolução, né, o homem, nós percebemos que o trabalho humano e a necessidade de sobrevivência motivaram as mudanças na superfície e na atmosfera. Então, observem aí duas imagens. A primeira imagem é a imagem de uma praia, né? E a segunda imagem, a imagem de uma indústria. Então, falamos agora sobre a teoria do Big Bang, a explosão, né? O surgimento dos primeiros animais, né? E aí o surgimento do nosso planeta. E nós percebemos que o homem passa por toda essa evolução, né? E aí a gente observa, olha, que, né, a construção, toda a arquitetura dessa primeira imagem, que é aí na Praia de Boa Viagem, em Recife. E aí nós observamos que o homem não para de produzir, né? Outra imagem é a imagem de uma indústria, né? Então, para a sua sobrevivência também, né, o homem teve toda essa necessidade de mudar, de ir construindo, de ir alterando. Mas toda essa alteração, ela tem consequências principalmente para a nossa atmosfera. O homem e a terra, né? Continuando, contudo, o homem percebeu que era preciso cuidar do planeta, mas nem toda a humanidade põe esse pensamento em prática. Com isso, o meio ambiente sofre e o nosso planeta vai sendo destruído. Então, passa por essa evolução, e o planeta, o homem vai construindo. Tem necessidade, sim, construir, né? Claro, mas pouco é o pensamento de cuidar do planeta. É possível usar a natureza sem destruí-la. Isso se chama desenvolvimento sustentável, né? E aí nós temos uma imagem, duas imagens aí. Ele está explorando o látex. E a outra imagem é a energia eólica, a produção, né, de energia eólica. Então, são mudanças, né? Estão usando a natureza, mas desenvolvendo sustentavelmente, sem destruir. Temos muito do que cuidar, é preciso agir logo antes que seja tarde demais. Então, toda essa evolução que o homem passa, ele vai construindo, vai destruindo, vai poluindo e existem consequências para a nossa natureza. Vocês observam aí, é o derretimento, né, das calotas polares. E aí observem, né, os animais, eles vão perdendo seu habitat natural e muitos vão morrendo porque não tem como sobreviver, certo? Sem o habitat normal dele. Então, é necessário que toda a população, né, principalmente os grandes empresários, são aqueles que
estão sempre produzindo, e nós devemos cuidar do nosso meio ambiente para que não seja tarde demais. Cabe ao homem decidir o que fazer com tudo isso, cuidar ou destruir. Então, nós estamos vivendo, né, momentos de, eu digo que de muita produção industrial, e que o homem deve pensar em cuidar, né, ou destruir. Então, tem que ter maneiras adequadas, certo? Para utilizar todas as riquezas naturais, mas cuidando desse meio ambiente. E eu tenho aqui para vocês uma atividade, uma sugestão de uma atividade, certo? Com base na aula, crie uma história em quadrinho, contando aquilo que você aprendeu e que chamou mais atenção a respeito do planeta Terra. O seu texto deve ter, no mínimo, 4 quadrinhos e o seguinte título: Planeta Terra, nave em que viajamos. Eu vou deixar essa atividade para vocês, certo? Vai ter a atividade aqui, o link da atividade, aí na descrição do vídeo. É só vocês clicarem, vocês vão acessar a atividade. Quem não tiver esse acesso, pode estar, né, disponibilizando para os seus professores, nos grupos de WhatsApp, certo? E aí a minha mensagem: fiquem em casa, né, se cuidem, curtam o vídeo, deixem os comentários aí e não esqueçam de fazer as atividades, viu? Um abraço!